Fala galera, belezinha? Estamos de volta aí para nossa segunda aula de Sociologia. Tá? Para quem ainda não teve aula comigo ainda, na matéria de História no colégio, a gente não se encontrou ainda e está chegando agora aqui. Eu só vou dar a gente vai dar aqui o aviso que a gente deu na última aula. A gente vai estar colocando esse nosso conteúdo, essa videoaula. Todas as quintas-feiras eu vou estar lançando esse conteúdo aí na plataforma. Então, lembrando que eu falei aqui, ó, a gente vai colocar um conteúdo e junto com esse conteúdo uma atividade, um exercício, um questionário, uma atividade qualquer aí relacionada à videoaula. Até expliquei para a galera aí, você tem que estar ligado porque essa atividade ela abre na quinta e fecha na outra quinta. Então é importante que você faça ela, algumas vão valer ponto, outras são só atividades, mas é importante que você faça todas elas. Por quê? Porque são essas atividades que registram a sua participação na matéria. Seria aí a ideia de presença. Então você tem que estar fazendo as atividades aí para marcar a sua participação, né, na aula, na matéria da gente, online. Então não deixa de estar fazendo isso não. Vamos lá então. Para quem aí só para a gente amarrar esse conteúdo, na última aula nós vimos aqui o que é ciência, e verdade, realidade, o que é o conhecimento científico, como o ser humano observando os fenômenos da natureza, percebendo que esses fenômenos possuem um padrão, e se eles se repetem, a gente pode estudar eles. Então fazer ciência é observar os padrões dos fenômenos da natureza, anotá-los, e não basta anotar, eu tenho que reproduzir isso para provar que ele é real. Então isso é fazer ciência. A gente falou aqui. Aí falamos sobre os grandes dois cientistas que mudaram a perspectiva da ciência mundial. No campo da física é o Einstein, né? No campo da física, Isaac Newton, com a lei da gravidade, que a gente conversou. Einstein também mais para frente aí é importante também. Mas nesse momento aí, o Isaac Newton, que ele dá o pontapé, a gente falou sobre a importância dele. Depois falamos sobre o Charles Darwin. Para quem aí não sabe, dia 12 de fevereiro foi aniversário do Darwin, né? Nosso aí querido Darwin fazendo aniversário. Parabéns, Darwin. E falamos sobre as teorias do Darwin, falamos sobre a seleção natural, como se forma a seleção natural, o ser humano se adaptando, os organismos vivos todos se adaptando ao meio e sobrevivendo e sofrendo a mutação. Demos exemplos disso até na área da saúde, o pessoal da área da saúde, e falamos sobre a evolução. Falamos aqui sobre o genoma. Vimos aqui que hoje o ser humano já está fazendo manipulação genética e provavelmente no futuro já estaremos virando uma outra espécie, o quanto isso é importante. Vamos lá então. Vimos aqui o Rousseau. Vimos que o Rousseau ele segue o mesmo modelo do Darwin. Ele fala, olha, o ser humano é um animal evolutivo e o ser humano é uma espécie social. A gente falou isso aqui na última aula. Ou seja, o ser humano não sobrevive sem a ajuda de outro ser humano. A gente falou aqui do Tarzan, Ogre, Menino Lobo, que essas coisas são fantasia da Disney, esse tipo de coisa, que isso não existe. O ser humano não sobrevive sem a ajuda de outro ser humano. Então, amarrando aqui a última aula. E que para sobrevivermos, desde que nascemos, estamos em grupo. Inclusive, o primeiro grupo em que nós fazemos parte assim que nascemos é a família. Aí eu falei, primeira tese do Rousseau. O organicismo. Vimos aqui. Olha como é biológica a sociologia. Ele fala assim, a sociedade é um grande organismo vivo. E é real, porque somos feitos de seres humanos. A sociedade é feita de seres humanos. E seres humanos são organismos vivos que estão todos juntos. Então, tenta lembrar de você. Você é um grande organismo vivo formado de células. Então, o Rousseau ele faz essa comparação. A sociedade é um grande organismo vivo. E a família
é a célula social desse organismo vivo. Aí, só voltando à analogia aí, tá falando assim, ó, como você é um grande organismo vivo e você tem uma célula, nós vimos aqui a discussão da outra aula que da sua célula existe o DNA. E o DNA não é ele responsável pelas características da cor dos olhos, cor do cabelo, cor de pele, o sexo masculino, feminino, não é assim que funciona? Então, vamos sair da biologia, sociologia. O Rousseau ele fala a mesma coisa. Sociedade é um grande organismo vivo e a família, ela ensina para você o código social. O código social é como se fosse o DNA, né, da nossa célula. O código social é o quê? Aprender a andar. A gente falou aqui, ninguém nasce sabendo andar. Aprender o tipo de alimentação da sociedade que você vive, a língua que você fala, você aprende na família, a cultura, a religião, esse tipo de coisa você aprende na família. Então é a família que passa o código social para você. Tranquilo aí, só para a gente amarrar aí o organicismo. Só demos uma relembrada aqui no organicismo do Rousseau. A gente vai estar continuando hoje nas teorias do Rousseau. Vamos amarrar isso aí, vamos fechar esse pedaço. Tranquilo aí? Falou! Fala, galerinha, vamos lá então. Voltando aqui ao nosso querido Jean-Jacques Rousseau. Nós falamos aqui do organicismo. Falando a comparação aqui, falamos do Darwin, do Rousseau, o organicismo, daqui a pouco a gente vai ver o mecanicismo. É interessante que a gente até colocou aqui, ó, desde o seu nascimento, o ser humano depende do outro para sobreviver. É um animal social por natureza. Sua adaptação ao meio ambiente já ocorre na gestação. É só para amarrar isso aqui, é uma curiosidade também, mas é importante a gente entender. Essa adaptação humana, essa mutação humana, ela ocorre já desde a gestação. Muita gente pergunta assim, por que a espécie humana evolui mais rápido que as outras espécies? Que quando a gente nasce, o nosso cérebro ainda não está totalmente pronto, enquanto das outras espécies já acontecem isso. Tanto que quando a criancinha nasce, você vai pegar o bebê recém-nascido, a doutora até fala assim, ó, cuidado com a cabecinha dela, a moleira, a cabecinha está com a moleira mole ainda. O que é isso? O cérebro ainda está se formando. Ou seja, sofrendo a influência do meio em que você está. E hoje a gente sabe que a influência ocorre antes mesmo do nascimento. Ela já está ocorrendo dentro da barriga da mãe. A mulher grávida vai no médico, a primeira coisa que o médico fala assim, querida, olha só, não beba, evite bebida alcoólica, não fume, não use drogas, evite um ambiente muito estressado, com muito estresse. Por quê? Porque se um ambiente muito estressado, você vai se estressar e isso tudo vai passar para a criança. Ou seja, o que é isso? É o meio ambiente influenciando na sua formação. Então, percebeu? Então, o meio ambiente está sempre participando da sua formação. Até aí tranquilo, gente? Beleza? Então vamos lá. Agora que a gente entendeu essa estrutura, vamos olhar aqui o que o Rousseau ele fala pra gente. Vimos aqui a família, alfa e beta. O que a família faz com o filhote? Protege ele de predadores, aí no caso a gente, seres humanos, seu pai te alimenta, seus pais te alimentam, seus pais te dão vestimenta, casaco, remédios, protegem você do meio ambiente, te ensina a andar, te ensina a comer, ensina a língua do grupo e transmite a cultura. Então isso aí, com isso tudo, através da escola, pagando escola para você, ensinando em casa, e vai transformando você, você vai absorvendo a cultura do seu grupo. Só para a gente amarrar aqui, foi o que a gente falou, alfa e beta, aquele que ensina, aquele que aprende.
Beleza. Aí o Rousseau vai dizer o seguinte, olha só, essa necessidade de vivermos em grupo que o Rousseau está falando para a gente, ele fala o seguinte, o ser humano tem essa necessidade de viver em grupo, a gente discutiu aqui. Ele vai dar um nome para essa força, entre aspas, que nos obriga a viver em grupo. Ele chama isso de interdependência. Ele fala a interdependência é a necessidade que temos de viver em grupo. E ele vai dizer o seguinte, vai estabelecer o seguinte, quanto maior é a tecnologia do grupo, maior é a sua interdependência. Eu até dou esse exemplo aqui. O índio é uma sociedade ainda primitiva, ainda básica, quase pré-histórica. O índio depende pouco de outro índio. O filhote de índio, ele necessita da mãe ali até o momento em que ele faz 15 anos. Quando ele faz 15, 16 anos, ele já está pronto para poder ir para a mata, caçar, e ele se torna um adulto na visão do grupo. Ele precisa agora menos ainda do grupo. A gente não. Para a gente estar aqui, a gente precisa de pessoas que a gente não sabe nem quem são. A gente precisa do cara que está botando a luz, do cara que fez a televisão, o cara que fez o meu relógio, o cara que fez o celular, o cara que fez o Hulk, a menina da secretaria, a direção do colégio, o cara que fez sua roupa, sua calça, seu caderno, seu livro. Há um grupo de pessoas que não sabemos nem quem são, responsáveis pela nossa, para poder estar aqui agora. Então, cada vez mais, ele fala, quanto mais tecnologia, mais dependemos uns dos outros. Surgiu a internet, André, piorou mais ainda. Agora tem um cara que liga a internet, tem um cara que fecha o telefone, tem um cara que faz aí o Wi-Fi, tem cada página que você entra, tem no mínimo uma pessoa do outro lado alimentando aquela página da internet. Ou seja, quanto mais tecnologia, mais interdependência. Tranquilo até aí, gente? Agora que você entendeu isso, ele vai falar o seguinte, olha só, a nossa sociedade, ela é tão complexa, diferente do índio, há uma interdependência tão gigante que a gente necessita desenvolver uma coisa chamada Estado. Então o Rousseau está mostrando para você aí a formação científica do Estado. Por que o Estado surge? Porque a sociedade é muito complexa e você não consegue organizar uma sociedade tão complexa sem o auxílio do Estado. Então, quando surge o Estado, a gente diz que é uma sociedade complexa. Porque esse Estado ele é responsável por organizar os vários grupos de serviço para funcionar, você vai entender, para que a sociedade faça coisas que pequenos grupos jamais fariam, que tribos pequenas jamais fariam. Isso é a necessidade de um Estado. Vamos dar um exemplo aí. Tanto que a gente diz que uma sociedade é civilizada, ela é uma sociedade civilizada quando ela possui a presença de um Estado. Daí, inclusive, até eu coloquei uma questão que pergunta assim, quando a gente vai analisar, vamos dar um exemplo, você teve aqui na América Incas, Maias e Astecas, e a gente tem aqui as outras tribos aqui na América brasileira. As tribos da América brasileira não possuem Estado. Elas não eram organizadas ao ponto de ter Estado. Nenhuma sociedade indígena aqui no Brasil tinha um rei, tinha um faraó, tinha um presidente, um imperador, coisa desse gênero. Ela não tem essa organização. Aí só para garantir, muito aluno fala assim, a pessoa e o cacique. A gente faz uma leitura errada. Nós lemos errado o cacique. Os índios, eles possuem o cacique e o pajé, que eles são uma liderança, entre aspas, militar e espiritual e médica, né? Aqui no caso do pajé. Mas o cacique ele não existe para administrar a sociedade. Quando, igual um rei, igual um imperador, igual um presidente, quando a tribo entra em guerra, ela escolhe um cacique e esse cara vai liderar o grupo para a guerra, mas depois acabou o cacique, entendeu?
Tudo que é feito na sociedade, eles sentam ali, batem papo entre eles e resolvem. Você não tem aí a presença de um Estado. Tá? Enquanto na América Central, você tem lá na América do Norte, você tinha Incas, Maias e Astecas, e ali você tem um Estado já. Tanto que eles faziam pirâmides, coisas que para você fazer você precisa de muita gente, uma organização com trabalhos divididos. Aí você percebeu? Estado. O Estado ele tem essa estrutura aí para organizar, fazer esses grandes trabalhos, transformar a sociedade, chegar a esse ponto dessa interdependência. Até aí tranquilo, gente? Deu para entender Estado? A maioria das pessoas confundem Estado com governo. A gente vai aqui desvincular Estado com governo. Vamos entender. Estado, o que é Estado? São todas as organizações públicas responsáveis por administrar a sociedade. Então, os hospitais públicos, os postos de saúde, a polícia, a guarda municipal, as escolas públicas, tudo isso, sistema de água público, coleta de lixo público, tudo isso aí faz parte do Estado. Beleza. E governo, André? Governo são as pessoas que são eleitas ou contratadas para administrar esse Estado. Vamos pegar hoje, na gravação desse vídeo aqui. Hoje, no Rio de Janeiro, o prefeito é o Eduardo Paes. Vamos usar ele aqui como um exemplo para a gente poder entender. Aí você terminou teu curso de enfermagem, se formou, fez o concurso para o Rocha Faria, o hospital aqui de Campo Grande. Você fez um concurso para o município do Rio de Janeiro e passou no concurso para o Rocha Faria. Beleza. Você você não é funcionária do Eduardo Paes. Eduardo Paes é governo. Você faz parte da máquina estatal município do Rio de Janeiro. Você não é funcionária do Eduardo Paes. Eduardo Paes é governo e ele vai ficar 4 anos, e sai, entra outro, fica 4 anos, sai, entra outro, fica 4 anos, sai, entra outro. O Estado fica. Governo troca, Estado fica. Então por que isso, André? Porque é importante que o nosso objeto de estudo não é o governo, é o Estado. A máquina estatal, essa estrutura responsável por organizar a sociedade em que vivemos. É claro que a gente vai, aqui ao longo da matéria, a gente vai dar um exemplo, como eu dei agora do Eduardo Paes, vai falar de um governo qualquer, para exemplificar uma ação que ocorreu, que está perto da sua memória aí, afetiva, para a gente poder ficar mais fácil da gente entender o que eu quero dizer. Mas o nosso foco não é governo, nosso foco é o Estado. O funcionamento do Estado, a máquina estatal. Quais são os modelos de estrutura e organização que fazem o Estado funcionar? Até aí tranquilo, gente? Vimos então aí dúvidas sobre o governo e Estado. A gente amarrou aqui agora, você já entende aí essa formação do Estado. Fomos aí? Vamos lá? Vamos lá então. Agora, você entendendo o que é o Estado e o governo, agora vamos entender a segunda teoria do Rousseau. Ele vai criar uma nova teoria chamada mecanicismo, vem de mecânico. Vamos entender isso. O pai do Rousseau, ele era relojoeiro, ele consertava relógios. E ele vai pegar o pai como exemplo para poder construir a teoria dele. Ele vai dizer o seguinte, olha só, imagina a sociedade como um grande relógio, uma grande máquina, e que dentro dessa máquina, que ela funciona, ela tem várias engrenagens. E cada profissional é uma engrenagem dessa máquina. Então a sociedade está funcionando. E ela tem várias engrenagens. Engrenagem professor, engrenagem médico, engrenagem enfermeiro, engrenagem policial, engrenagem padeiro. Ela tem várias engrenagens que fazem a sociedade. O motorista de ônibus, da van, ela tem várias engrenagens e ela funciona. Então ele fala o seguinte, sociedade é uma grande máquina
Cada profissional é uma engrenagem dessa máquina social e a função do Estado é manter a máquina social funcionando de duas maneiras. Ele tem que manter a máquina social funcionando. Quais são as maneiras, quais são as obrigações do Estado? Não deixar faltar profissional em nenhuma área. Vamos entender isso. Eu vou pegar um exemplo que está retornando de novo aí tem as discussões, aí cada um com o seu cada um. Mas eu vou dar o exemplo para a gente poder entender. Vamos lá. Aqui no Brasil, no interior, lá para o norte, nordeste do Brasil, existe uma falta de médicos. Não tem médico nas cidades. Por quê, André? Por uma série de motivos. Eu vou só destacar dois aqui básicos. Primeiro, quase não tem universidade no interior do Brasil de medicina, na relevância de produzir a mão de obra suficiente para a região. Outra, essa mão de obra ela ganha muito bem, e até aqueles que se formam nessas regiões não querem ficar lá. Eles querem vir para a região sudeste e sul. Por quê? Porque aqui está a grande tecnologia, aqui está a riqueza do país, então a maioria dessas pessoas, como ganham bem, elas não querem ficar no interior, elas querem vir para o Rio de Janeiro, São Paulo e sul do Brasil. Então falta médico. Dá para viver numa cidade sem médico, além faltando a engrenagem para a máquina funcionar? Não, não dá. Então no governo da ex-presidenta Dilma, o que ela fez? Ela foi lá e trouxe os médicos de Cuba, o programa lá Mais Médicos ela trouxe de Cuba, para poder sanar o problema de médicos no interior do Brasil. Trocou-se o governo, veio lá o Temer, entrou o governo Bolsonaro, e o governo Bolsonaro tirou os médicos cubanos e colocou médicos de Israel, que até, de novo, não ficaram muito tempo e foram embora. Mas na época ele trouxe os médicos de Israel. André, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer para você o seguinte, não interessa quem está governando, se é da direita, se é da esquerda, não interessa qual vai ser a solução que o governo vai tomar, se vai trazer médico de Cuba, se é de Israel, se vai fazer mais faculdades, sei lá, se vai pagar mais, seja qual for a solução do governo, a gente aqui não está para discutir isso. Você vai discutir isso na tua roda de amigos e toda aquela coisa toda mais. Aqui a gente está para discutir o seguinte, que eu quero que você entenda. Seja quem for que esteja governando o Estado, quem seja governo, que esteja lá administrando o Estado, ele é responsável por não deixar faltar a mão de obra, aquela engrenagem social. Entendeu? Então, seja lá quem for, ele tem que fazer isso. É importante você compreender isso. Eu dei esse exemplo hoje mesmo para uma turma de alunos. Eu falei assim, imagina que você está morando num condomínio de prédios novos. Seus pais foram lá, seus responsáveis foram lá comprar um apartamento novo, num condomínio maneiro e tal. Só que aí, o condomínio, ele está com problema na piscina. A piscina está com problema lá, a bomba não está funcionando. Quem tem que consertar? A menina falou, professor, quem tem que consertar é o mecânico da bomba. Eu falei, mas quem tem que contratar ele? O síndico. Então o síndico tem que ir lá, ver o problema e contratar para consertar. Aí eu falei, e se o elevador do seu prédio enguiçar também, quem tem que consertar? Aí ela falou, o síndico também, tem que arrumar um mecânico lá para poder ver, consertar o elevador. Beleza, e se a pia da cozinha da sua casa começar a vazar, quem tem que consertar? Aí você é o bombeiro, mas aí meu pai que tem que pagar. Falei, legal, por que seu pai tem que consertar, pagar para consertar a pia da cozinha e o elevador e a piscina? Quem tem que consertar é o síndico, tem que pagar para consertar. Por quê? Porque é o espaço público, é o espaço de todos que moram num condomínio. O outro é o espaço privado, é o que pertence aos seus pais. Então você entendeu que o Estado ele é responsável pela administração do espaço público. E nossos pais pagam impostos todos os meses e contratam de 4 em 4 anos um grande síndico chamado presidente para administrar
o espaço público, para garantir que tenha pessoas para limpar o condomínio, varrer o condomínio, a parte de limpeza, tirar o lixo, consertar a piscina, na segurança, na portaria. Entendeu a função do Estado? Um síndico, ele é um Estado aí minoritário, pequeno no espaço ali, no território que é o condomínio. Eu estou dando esse pequeno exemplo para você poder compreender isso. Até aí tranquilo, gente? É importante a gente compreender isso. Só uma coisa para a gente amarrar aqui também que é importante a gente falar. Essas duas teorias que a gente está vendo aqui, do Rousseau, tanto o organicismo quanto o mecanicismo, eles participam de uma coisa chamada contrato social do Rousseau. Eu cheguei até a falar um pouco sobre isso aqui na primeira aula, mas vamos amarrar isso. O contrato social do Rousseau ele é mais complexo. Ele tem partes, como aqui a gente acabou de falar, espaço público, espaço privado. Pressupõe que existe uma propriedade privada. Então há uma discussão ainda aí, porque os comunistas e socialistas, principalmente os comunistas, eles são anti-espaço privado, esse tipo de coisa, contra a propriedade privada. Então eles discutem Rousseau nesse sentido aqui, de propriedade privada, esse tipo de coisa. Agora, o contratualismo, do contrato social do Rousseau, é uma base muito maior. Ou seja, o que o Rousseau está falando para a gente aqui? Fundamental você entender isso. Não existe sociedade se não existir um contrato social. O que o Rousseau está mostrando para a gente é o surgimento das leis. Entendeu? Ele está dizendo para a gente assim, não existe uma sociedade sem lei. A aluna até falou comigo, professor, então não existe aí o Vida Louca? Não existe o Vida Louca. A outra até falou assim, foi até mais fundo aí para uma galera aí, libertários, somos libertários. Acho que tem algum cantor aí que tá com esse papo de os libertários. Eu falei, querida, não dá para ser libertário assim. Se você for levar ao pé da letra, a ideologia libertária nesse sentido, se for extrapolar isso, não existe. Porque se eu chegar aqui e falar assim, gente, in the Frank of Frowns in the Legal Laws, ninguém vai entender nada, porque eu inventei um monte de palavras e você não sabe o que significa nada disso. Então, para que a gente possa ver um mínimo de comunicação, eu tenho que virar para você e falar TV, ou então quadro, e você saber que essa palavra quadro representa um objeto quadro. E para que isso possa ser para todo mundo, e todo mundo falar e se entender, há necessidade de um contrato social. Então, as línguas, português que você está estudando, é um contrato social, onde todo mundo estabelece padrões e todo mundo segue. Então você nem conseguiria falar, se você fosse libertário, de não seguir regra nenhuma, você não vai conseguir nem conversar com ninguém, porque sem regra linguística você não consegue falar nem com ninguém. Segundo ponto, imagina, se não existe regra, eu saio aqui com a arma na mão, saio atirando, matando todo mundo e que se dane. Eu não sigo as regras. Percebeu? Então, foi o que eu falei para ela, estupro, assassinato, tudo poderia ser possível se não existe um padrão de regras. Então, o contrato social que eu quero que você amarre aí do Rousseau é esta parte. Ou seja, para que haja sociedade, há necessidade de que hajam leis. Isso ele estabelece. E há necessidade de que a sociedade aceite essas leis como um padrão para todo mundo. Tanto faz da onde, ele fala isso, tanto faz da onde vem a lei. Se for uma lei religiosa, gnóstica, o Deus Chucarramãe falou que a gente tem que seguir esse livro aqui mágico e tudo mais. É uma lei? É um conjunto de regras que todo mundo aceita. É a lei do mais forte, ditadura. Eu vim aqui com a arma e impus todo mundo. Vai ter que ser assim agora porque eu quero, eu sou o ditador fulano de tal. Eu botei, é a lei do mais forte? Mas é uma lei?
é um conjunto de regras que todo mundo tem que aceitar? Sim, não estou dizendo que você aceita porque você está gostando, mas você é obrigado a aceitar e vai ter que seguir? Sim. Beleza, não, vamos fazer uma democracia. Senta todo mundo, a gente faz o debate e vamos aqui decidir o que vai ser lei. Entendeu? O que o Rousseau está querendo dizer para você? Não interessa como se fazem as leis. Não existe sociedade sem que haja conjunto de regras, as leis. Tranquilo até aí, gente, para você entender o contratualismo, o contrato de Rousseau, aonde eu quero que você entenda aí. A gente não vai discutir essa parte de propriedade privada e blá 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 blá, que a gente vai ver isso mais pra frente, quando chegar capitalismo, socialismo, comunismo. A gente for discutir isso, a gente volta nesse contrato social do Rousseau aí para discutir propriedade privada, blá 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 blá, porque o contratualismo dele é grande, então, né, existem partes que se discute ainda, mas esse pedaço aqui é o basicão da parada e que é importante a gente entender. Nesse ponto aqui ninguém discorda, não há sociedade. Só os libertários aí que vêm com essa utopia é sonho, de que há possibilidade de se viver sem regra nenhuma. Isso a gente acabou de ver aqui, a vida louca, Tugnain, vida louca, não dá para ser. Até aí, gente, tranquilo? Então vamos lá. Voltando aqui ao mecanicismo, falamos aqui, ó, que uma função do Estado é não deixar faltar, né, profissional em nenhuma área. Segunda função do Estado, garantir as condições mínimas de sobrevivência do indivíduo. Só para a gente lembrar aqui, ó, vimos aqui, ó, o espaço, só voltando aqui no Darwin, seleção natural. O organismo vivo tem que estar dentro do espaço que forneça para ele as condições mínimas. Água, oxigênio, alimento e calor. Agora que você lembrou disso, ó, voltando aí, ó. Não é assim? Todo organismo vivo tem que estar no meio ambiente que forneça para ele as condições mínimas de sobrevivência. Tranquilo até aí? Beleza, então vamos voltar aqui. Se liga o seguinte, o índio, ele vive de forma natural. Ele está lá na mata, na floresta. Se ele está com fome, ele vai na floresta, na mata, caça e come. Se ele está com sede, ele vai no rio para beber água, né? Então, ele está no meio ambiente natural e ele consegue sobreviver na própria natureza. A gente não. O nosso meio ambiente é tão artificial, mas tão artificial, que a gente não consegue sobreviver de maneira natural, que ninguém vai sair daqui, né, para ir na rua caçar um javali para comer, que não vai achar javali nenhum. E ninguém aqui vai sair para beber água no rio, que o rio está tudo poluído. Então o que acontece? O meio ambiente em que a gente vive é tão artificial, que a gente não consegue viver de maneira natural nele. Então a gente precisa que o Estado garanta as condições para que você possa sobreviver nesse espaço. Tranquilo até aí, gente? Foi? Beleza. Então vamos lá para a gente entender isso. Eu falo para o aluno assim, então você entendeu, eu pergunto assim, você está com fome e quer comer. Beleza, para comer você precisa de quê? Aluno, comida. Beleza. Vai ter comida, você precisa de quê? Eu preciso de dinheiro. Beleza, para comprar comida. E para ter dinheiro você precisa de quê? Trabalhar. Então vamos lá. A primeira função do Estado garantir oferta de emprego. É necessário que o Estado crie campos de trabalho para que todo mundo possa arrumar um emprego, e ganhar dinheiro e comprar o seu próprio alimento. Tranquilo? Aí a aluna hoje falou assim para mim, André, olha só, mas está faltando emprego. Aí a gente vai discutir isso, é importante você entender, porque a gente vai estar aplicando isso nas nossas provas. Olha, que aí é como a gente traz isso para o nosso dia de hoje. Então o que acontece? Hoje nós estamos vivendo, não sei se vocês já viram, vão estar vendo, em geografia, o que a gente chama de desemprego estrutural. O que é desemprego estrutural, André? Olha só, as tecnologias estão gerando tantas máquinas que hoje está sumindo os empregos. No futuro não vai ter emprego, porque as máquinas farão tudo. Então, hoje, por mais que o governo desenvolva frentes de emprego, a quantidade de pessoas que a gente tem para a quantidade de empregos não dá.
Então, o desemprego hoje é estrutural, está na estrutura, porque a tecnologia ela vai cada vez mais diminuindo os campos de emprego. Tá dando para entender isso? Agora que você entendeu, a função do Estado é fazer o quê? Garantir que você não morra de fome. Que você não tem como caçar na natureza. Então o Estado entra aí com o que a gente chama de assistência social. A gente vai discutir melhor assistência social mais para frente, mas agora, nesse primeiro momento, eu quero que você entenda assistência social, que aqui no Brasil você conhece por dois modelos, Bolsa Família e Bolsa Brasil, né? Sacou? Seja lá qual for o nome que você goste, o Bolsa Família, o Bolsa Brasil, o que é isso? É assistência social. É o Estado entrando para garantir a sua sobrevivência, porque o mercado não garante emprego para você sobreviver. Entendeu esse assistencialismo, que a gente vai discutir depois mais para frente, mas entendeu a assistência social, porque o Estado tem de fornecer essa estrutura. A gente viu aí, ó, ninguém podendo ir trabalhar na pandemia e as pessoas recebendo. Por quê? Porque o Estado tem que garantir a sua sobrevivência, sacou? É para isso que o Estado ele veio arrecadando todos os anos, fazendo o que chama de seguro social, para garantir a sua sobrevivência. Isso foi pago durante os anos todos, foi um seguro. É igual o seguro do carro, quando tu bate e o cara vai lá consertar o teu carro. Por quê? Porque você pagou, entendeu? Por aquele seguro. Tranquilo até aí? Então vamos lá. O Estado deve oferta de emprego. Beleza, André. Existe oferta de emprego. Mas o problema é o seguinte, eu sou analfabeto, não sei ler e escrever, como é que eu vou trabalhar? Segundo função do Estado, ensino fundamental. É fundamental que todo brasileiro tenha, no mínimo, até numa série, para conseguir um emprego horroroso, que paga muito mal, para poder garantir a sua sobrevivência. Bom, André, eu não quero arrumar um emprego horroroso básico. Bem-vindo ao mundo de Darwin. Sobrevive o mais forte. Daí você está fazendo um ensino médio, fazendo um curso técnico de enfermagem ou de nutrição. Para quê? Para você poder garantir a sua sobrevivência. Você subir na escala, e poder lutar por condições melhores dentro da sociedade. Percebeu como a nossa sociedade é altamente darwinista e você não tinha percebido isso? Tranquilo até aí? Beleza, André. Olha aí, existe oferta de emprego, eu estou fazendo meu curso técnico de enfermagem, mas aonde eu moro não tem água tratada, não tem esgoto, eu não tomei uma vacina. Como é que eu faço para trabalhar? Terceira função do Estado e fundamental para quem está aqui fazendo o curso de enfermagem. É o que a gente chama de atenção básica à saúde. É fundamental que o Estado forneça aos seus cidadãos a atenção básica à saúde. O que tem dentro da atenção básica à saúde? 3 coisas. Saneamento básico, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica. Eu devo estar chovendo no molhado porque vocês veem isso em alguma matéria aí de enfermagem, mas eu não vou explicar isso profundamente porque não aqui é o nosso papel. Só quero que você entenda aqui a função do Estado. Então vamos lá, saneamento básico fornecimento de água tratada, fornecimento de coleta e tratamento de esgoto e coleta de lixo. Saneamento básico. Vigilância sanitária. O que é vigilância sanitária, André? É o controle de todos os produtos e serviços que podem vir a influenciar na saúde humana. Então vamos lá. Aquela validade do pacote de leite que você compra no supermercado, se o salgadinho da cantina ele tá feito de maneira higiênica ou não, a fumaça do caminhão, o remédio se ele faz efeito. Então aqui no Brasil, só para você entender,
o órgão do Estado responsável pela vigilância sanitária é a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. É ela que regula isso, se os produtos eles podem serem vendidos, distribuídos para a população, se eles correm algum risco com esses produtos. A Anvisa é responsável por isso. E vamos lá. A vigilância epidemiológica, controle de epidemias com fornecimento de vacinas. Entendeu? Então, seja lá quem for o governo, vamos pegar aqui a nossa pandemia, que a gente passou há bem pouco tempo agora. Existe uma pandemia, todo mundo se trancou dentro de casa para poder sobreviver a essa pandemia que não tinha vacina. Não dá para trabalhar, entra o Estado aí, que veio recebendo impostos da população durante anos para caso isso ocorresse. Então o Estado tem que fazer o quê? Ele tem que ir lá, pegar esse dinheiro e para repassar para a população sobreviver durante o período em que ela não pode sair. Beleza, André, surgiu uma vacina. É responsabilidade do Estado primeiro fazer o quê? Verificar cientificamente se essa vacina funciona ou não. A gente viu aqui a Anvisa. A Anvisa pegou as vacinas, foi lá, fez os testes, fez teste com remédio, fez teste com vacina, aí viu remédio que funcionava, remédio que não funcionava. Lembra que a gente falou? Isso aqui é ciência. Se o cara fez um teste lá no Japão e deu X, a gente faz o teste aqui no Brasil, tem que dar o quê? X. Nas mesmas condições, tem que dar o resultado igual. Não deu? A Anvisa não libera. Então, olha aí, ó. Verificou quais são os remédios que funcionam, quais não são, quais são as vacinas que funcionam, não são. Acabou? O Estado tem que fazer o quê? Seja lá quem for que esteja governando, o Estado tem que ir lá, comprar as vacinas e distribuir para a população, para que a gente possa vacinar, voltar a trabalhar e ganhar o nosso próprio sustento. Peguei um exemplo aí da Covid para a gente ver quanto isso aqui foi responsabilidade. Porque só nisso aí você viu assistência social com o Estado, você viu aí a vigilância sanitária, você viu o governo sendo responsável pela vigilância epidemiológica. O Estado ele tem que entrar para fazer isso. Até aí tranquilo, gente. Deu pra gente entender? Estamos fechando já esse pedaço. Só para te amarrar aqui uma coisa que eu acabei não falando, não sei se eu falei na última aula, mas só vou te amarrar aqui e deixar garantido na nossa aula que a gente falou sobre isso. Lembrando aqui do nosso organicismo, a gente não falou aqui da família? E que a família ensina o código social, beleza. Aí eu dou sempre um exemplo para os alunos assim, principalmente o pessoal que está fazendo enfermagem. Se eu pegar uma criancinha barrigudinha de verme, e levá-la para o posto de saúde, tratar o verme dela, eu vou gastar dinheiro com médico, com exame, com remédio, a criança melhorou. Eu mando ela de volta para a comunidade, o que acontece com ela? Ela fica doente de novo. Por que ela fica doente, André? Porque eu tratei da doença, mas eu não tratei do ambiente em que ela vive, sacou? Que está infectado. Então ela fica boa, volta para o ambiente infectado, não adianta. Agora que você entendeu isso, você tem que entender que o ambiente que as pessoas vivem está dentro da célula familiar. Daí não adianta eu ficar pegando o paciente, levando ele para o posto de saúde, tratando e devolvendo ele para a comunidade. Vou dar exemplo. Não adianta eu pegar uma criança que a gente deu aqui do barrigudinha de verme e devolver ela num ambiente que não tem saneamento básico. Não adianta eu pegar uma criança, levar ela para um psicólogo para tratar ela e devolver para uma família abusiva. Tá vendo? Não adianta eu fazer isso. Não adianta eu pegar um viciado em droga, tratar ele e jogar ele de volta numa comunidade, numa família, num grupo em que todo mundo está usando droga e que está contaminado. Não adianta eu pegar uma senhorinha com problema de pressão alta, hipertensão, e tratar, dar remédio para ela e devolver para uma família que sapeca na gordura e no sal na comida. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ir para dentro da comunidade para poder entender os problemas da comunidade e sanar esses problemas. Daí eu tenho que tratar esse indivíduo dentro da sua célula social, que é a família. Daí o Estado criar clínica da família. É quando o Estado ele pega uma equipe multidisciplinar, que tem médico, enfermeiro,
psicólogo, assistente social e vai para dentro da comunidade para entender os problemas da célula familiar, para poder resolver esses problemas, que aí eu sano os problemas. Com isso, você entendeu por que a gente tem o nome de clínica da família. Aí a aluna virou para mim, mas só uma clínica da família não funciona. Foi só. Não funciona porque não há vontade política de que funcione. Mas ela não funciona porque ela está errada. Até porque esse modelo roda no Japão, e no Japão funciona. E roda na França, e na França também funciona. Ou seja, não funciona aqui porque o Estado não quer botar médico, não quer botar psicólogo, não quer botar assistente social. Ele sucateia o serviço para que o serviço fique uma porcaria, para que você faça o quê? Compre plano de saúde. Então ele não funciona porque o sistema está errado. Ele não funciona porque não há vontade política de que ele funcione. Por isso tem que ter cuidado quando você fala que a clínica da família não funciona. Concordo contigo, mas não funciona porque o sistema está errado. Não funciona porque não há vontade política de deixar o sistema funcionar, porque o método está certo. Entendeu, gente? Fechamos aí, então. Acho que fechamos já esse conteúdo aí. Então já viu aqui o mecanicismo do Rousseau, vimos aqui o organicismo do Rousseau, vimos as questões do Darwin. Tá fechado aí, gente? Vou deixar uma atividade pra gente aí. Você faz a atividade e fechamos aí a matéria aí só depois do carnaval. Só lembrando aí o seguinte, como essa aula vai estar sendo colocada na quinta-feira, aí vai vir o carnaval, e a outra quinta-feira aí, pô, vai ficar apertado, todo mundo passeou e tudo mais. Eu vou deixar essa atividade dessa videoaula aberta até a outra segunda-feira. Tem a segunda-feira do carnaval até a outra. Então a gente vai acabar ficando com 2 atividades aí abertas. Por que eu vou fazer isso? Por causa do carnaval aí, então só nessa a gente vai deixar aqui aberto mais tempo. Porque aí, pô, o cara vai estar no carnaval para ele poder ver se está passeando, está viajando aí. Aí não tem um acesso à internet, não vai estar num lugar com acesso à internet, não é legal, então tem que estar economizando porque não tem Wi-Fi, sei como é que funciona. Tem lugares aí que você está só com a tua quantidade de horas ali. Tranquilo até aí, gente? Fechamos? Gente, boa semana para vocês aí, bom carnaval, na paz. Fui!